Cantando os freios, um trem de carga de 6.200 toneladas está tentando desesperadamente parar. Os dois homens que controlam a máquina olham horrorizados os trilhos à sua frente. Eles sabem que não vão conseguir parar a tempo, então o condutor faz o impensável. 12 de maio de 1998. Era um dia perfeitamente ensolarado em Lafayette, estado de Indiana, nos Estados Unidos, e Tila Marshall, de 4 filhos, decidiu que era um bom momento para cuidar do jardim. Ela foi para o quintal dos fundos e se abaixou para cuidar das flores, deixando sua filha Emily, de 19 meses, com o irmão mais velho. O sol estava esquentando e logo Tila se distraiu completamente com o trabalho. Enquanto isso, Robert Moore e Rod Lindley estavam sentados na cabine de uma locomotiva, percorrendo devagar e sempre as planas paisagens de Indiana. Moore era o condutor e Lindley o maquinista, e os dois trabalhavam juntos a maior parte de suas vidas. Naquele dia, a rotina estava entediante como sempre, e a dupla estava conversando com preguiça, cada um com seus próprios pensamentos, mas ainda assim mantinham o olhar atento ao caminho. À frente ficava a cidade de Lafayette, e era preciso garantir que a passagem por ali fosse segura. Pouco antes da curva dos trilhos, Lindley baixou a velocidade para 40 km por hora, conforme as regras exigidas. Em áreas residenciais, animais e pessoas podem às vezes aparecer nos trilhos, portanto, o trem precisava se mover lentamente para poder parar a tempo. O condutor e o maquinista estavam cautelosos, ligando a sineta de alerta e as luzes piscantes e observando cuidadosamente os arredores. Era necessário atravessar 2 dúzias de ruas em um trecho de 5 quilômetros e, embora a dupla já tivesse percorrido a cidade centenas de vezes, ainda era uma experiência tensa, e todo cuidado valeu a pena. Quando a locomotiva fez a curva e foi possível ter uma visão clara do que estava à frente, Lindley notou algo pequeno nos trilhos a poucas centenas de metros de distância. Tila Marshall perdeu a noção do tempo e estava ocupada no jardim por algumas horas, quando finalmente decidiu fazer uma pausa. Levantou-se da terra, tirou as luvas, limpou o suor da testa e virou-se para pegar um copo de água dentro de casa. Mas então ocorreu-lhe que algo estava errado. Estava tudo muito quieto, que nunca era normal, especialmente com Emily por perto. Ela era uma garota bem animada e espalhafatosa, como qualquer criança. Tila entrou correndo e viu o filho, que deveria estar com Emily dentro de casa, sozinho, e então ouviu a buzina do trem. Era proibido fazer isso em vilarejos e cidades, mas Rod Lindley ainda assim tocou a buzina para assustar o que pensava ser um cachorro nos trilhos. Ao mesmo tempo, pisou no freio e começou a diminuir a velocidade. Ele sabia, no entanto, que não conseguiria parar a máquina pesada muito rápido. Havia 96 vagões atrás da locomotiva, e alguns continham gasolina inflamável. Se o trem parasse muito bruscamente enquanto alguns vagões ainda estivessem na curva, poderia tombar, causando um desastre. Então Lindley freou com cuidado e continuou tocando a buzina. Foi então que seu companheiro Robert Moore, que estava tentando discernir o que era aquilo, ficou pálido e seus olhos arregalaram. "É um bebê!" ele gritou. E, de fato, quando a silhueta levantou a cabeça e virou-se para o trem que se aproximava, os dois viram que era uma criança, com não mais que 2 anos, mal conseguindo ficar em pé nas pernas gordinhas. Tila parou na porta, petrificada. A ferrovia ficava a apenas alguns quarteirões de distância, quase invisível até da varanda da frente, e a buzina estava ficando cada vez mais alta e frenética a cada minuto. Sua mente estava disparada, mas ela não conseguia dar um único passo, paralisada de horror e ouvindo o alerta à distância. A mulher esperava que o motivo não fosse a filha nos trilhos, mas, lá no fundo, sabia que era. Assim que Moore disse aquelas horríveis palavras, Lindley arriscou tudo e pisou no freio de emergência. Os vagões começaram a esbarrar um no outro, parando lentamente, muito devagar. O trem precisaria de mais 200 metros para parar completamente, e a garotinha estava a metade dessa distância à frente. Se ela não saísse dos trilhos naquele momento, nada a ajudaria. Quando o trem foi chegando ainda mais perto e a menina ainda estava nos trilhos, Moore abriu a porta à esquerda da locomotiva, pisou no parapeito do lado de fora e atravessou para o outro lado, empoleirado logo atrás do limpa-trilhos. Ele não sabia o que iria fazer, apenas precisava fazer alguma coisa. Então gritou e assinou para a criança sair do caminho, e milagrosamente pareceu funcionar. O bebê realmente rolou do trilho para o lado. Se ela se deitasse, o trem poderia ficar acima da cabeça dela. Mas a garota começou a se levantar. Frenético e aterrorizado, Moore agarrou-se ao corrimão com uma única mão e estendeu o pé direito o máximo que pôde para a frente. A garota estava diretamente no caminho do limpa-trilho e ele só tinha uma chance de salvá-la de ser atingida.
Apenas alguns metros o separavam do impacto, e Moore esperava desesperadamente que suas pernas fossem longas o suficiente. E elas foram. Em um movimento rápido e forte, o homem chutou a garota para o lado, acertando-a com os pés nas costas enquanto ela estava apoiada de 4. O chute a fez cair ao lado da ferrovia. Como em câmera lenta, Moore a viu bater a cabeça em algumas pedras, mas pelo menos não foi atropelada. Ele pulou e correu até ela, que estava sentada nas pedras um pouco abaixo, chorando, um pouco machucada, mas fora de risco e definitivamente viva. O trem finalmente parou atrás de Moore. Ele estava segurando a garota junto ao peito, acalmando-a suavemente, e ela estava se segurando nele. Alguém deve ter chamado a ambulância porque já havia veículos de emergência perto dos trilhos. Moore, ainda conversando com a menininha, a pegou nos braços e foi em direção à ponta do trem. Lá, os bombeiros a pegaram e a entregaram aos paramédicos. A criança foi levada imediatamente para o hospital e os policiais foram até a cidade para encontrar os pais dela. Aquilo não demorou muito, pois Tila Marshall, com as pernas trêmulas, foi andando para encontrá-los, com o rosto pálido e os olhos vermelhos. Os policiais foram rápidos para garantir que a garota estivesse bem, mas eles precisavam ter certeza de que era Emily. Tila reconheceu a filha pela descrição e quase desmaiou de alívio. Depois de inspecionar o trem e conversar com a polícia, Robert Moore e Rod Lindley continuaram seu trajeto. Eles ainda tinham trabalho a fazer. Mas quando chegou em casa naquela noite, Moore viu que sua família estava esperando por ele na varanda da frente e todos começaram a aplaudi-lo assim que o viram. Acontece que o ato heróico já havia passado na TV. A pequena Emily estava bem e voltou para a mãe no dia seguinte. Uma semana depois, Robert Moore fez uma visita à casa de Tila Marshall. Quando o incidente aconteceu, ele pensou que ela era irresponsável e ficou com raiva, mas sendo pai, lembrou-se de como as crianças pequenas podem ser levadas. Depois de reconhecer o visitante, Tila deu-lhe um abraço caloroso e sincero de agradecimento. E Emily, com toda a sua inocência, sorriu quando ele a pegou. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.